Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem, Gabriela, José? Boa Tudo bem vocês noite. aí? Então, tá bom. Vamos Sim. lá. Hoje nós estamos aqui, mais um estudo da Bíblia, na sexta-feira, às 9 da noite. E hoje o assunto, o tema, o livro é o livro de Salmos. É um livro grande, bem completo, que vai mostrar para nós aqui tudo que Deus tem para nos falar. E é um livro que conforta muita gente. Muitas pessoas têm, né, apreço aí pelo livro de Salmos, por ser um livro mais poético. Então agora a gente entra numa fase depois de Jó aqui, né, que a gente começou, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, livros mais saindo da parte histórica, entrando para a parte de poesia, né, de meditação em alguns assuntos mais profundos. Eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa então iniciar o estudo e eu vou fazer uma oração, pedir a presença do Espírito Santo, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais uma semana que se passou, mais uma sexta-feira que chegou, agora já é sábado. Obrigado por isso. Obrigado pelas suas provisões, pela sua proteção, por todos que estão aqui e todos que estarão acompanhando depois também no YouTube. Que uma graça, que uma bênção especial e que a graça do Senhor seja com cada um de nós aqui. E que possamos estudar a tua palavra, aprendermos um pouco mais hoje. Que o Espírito Santo habite em nós e esteja conosco mais uma vez neste encontro. Pedimos a tua presença, nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. O livro de Salmos é uma coleção de 150 cânticos, poemas e orações. Então, o nome no hebraico é Terrilim e significa louvores. Então, aqui dentro da palavra, dentro do livro, né, de Salmos, nós vamos encontrar várias vertentes, né, muitos cânticos, muitas orações, né, sinceras aí, principalmente escritas por Davi, que foi o maior autor aqui de Salmos, e outros que nós vamos ver aqui, mas é um livro muito reconfortante e é um livro também que nos instiga a buscarmos a Deus de forma mais profunda. Então, vem do grego, está relacionado a, né, a palavra salmos vem do grego, está relacionada a cânticos acompanhados por instrumentos. Então, você sabe que dentro do Israel antigo existiam, como a gente já estudou, né, as funções, o sumo sacerdote, o sacerdote, né, a descendência ali dos levitas, de todas as outras tribos, e uma parte era dedicada à música, né? Então, existiam ali os instrumentos musicais feitos por mãos humanas, né, inspirados por Deus, para a adoração, né? Então, exemplos muito clássicos como a harpa de Davi e outros tantos instrumentos musicais que são usados, né, até hoje para poder louvar a Deus. Então, o livro expressa praticamente todas as emoções humanas diante de Deus. Aqui você vai ver Davi e outros tantos chorando, se alegrando, com medo, com dificuldades, em momentos que parece que Deus não existe, outros momentos que Deus parece estar tão próximo, essa emoção é colocada para fora, né? Então, é muitos altos e baixos aqui. Eu acho que é um aprendizado muito grande para todos nós para estudarmos aqui o livro de Salmos. Então, é o maior livro da Bíblia. Tem 150 capítulos, destes 116 tem cabeçalhos. Então, se você for ver na tua Bíblia, eu não sei qual é a tua versão aí, por exemplo, Salmo 15, tem lá o subtítulo, Salmo Davídico. Aí você pega lá, Salmo 22, para o mestre de música, Salmo Davídico também. Aí, Salmo 41, para o mestre de música, e assim sucessivamente, né? Uma boa parte aí tem subtítulos, e aí a gente entende um pouquinho melhor o que significa aquele salmo. Foram escritos durante vários momentos de vitórias, outros momentos de perseguição, como eu já falei, sofrimento, arrependimento. Então, são para várias situações da nossa vida. E o livro funciona como um inário, né? Um livro de orações aí do antigo Israel, mas serve até hoje para nós. Não foi escrito uma única vez e nem por um único autor. A sua composição aconteceu ao longo de vários séculos durante a história de Israel, e a maioria do período ali foi no período monárquico, né? Dos reis, e o período de exílio na Babilônia, e, sobretudo, também depois do exílio. Então, salmos ali cantados ali em várias partes da época da história do povo judeu. Davi é o principal autor, 73 salmos aí trazem a sua autoria. Asaf também, né, como autor, um líder associado ali, ele pertencia a uma parte.
importante de Israel, então ele tem lá 12 salmos associados a ele. Os filhos de Corá também, importantes ali, ligados a diversos salmos. Salomão, sábio Salomão, também, dois salmos atribuídos aí. Emã e Etã, você vê lá claramente no subtítulo, Salmo 88 e 89, elencados para que essas pessoas que escreveram. Moisés também, Salmo 90, né? Então você vê como passa um pouco ali ao longo da história, até um salmo atribuído a Moisés lá no tempo primórdio. E muitos outros salmos não têm uma autoria assim identificada, né? Não é claro você saber quem é que escreveu. Muito bem. E o resumo, ele é subdividido aqui, ó, em cinco frentes, em cinco livros. Então, do Salmo 1 a 41 é uma seção, é o chamado livro 1, depois o livro 2, 3, 4, 5, até chegar no 150. E cada parte termina com uma expressão de louvor e bênção. Então, se você acompanhar comigo ali o Salmo 41, por exemplo, nós vamos chegar na seguinte frase, no último verso. Louvado seja Deus, o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. E aí você vai vendo lá no Salmo 72, que é a próxima sessão do livro 2. Então, Salmo 72, lá no seu final, termina também. Encha a sua glória, bendito seja o Senhor, amém e amém. Então, são algumas repetições, louvores e bênçãos aí que são finalizados em cada sessão. O maior salmo é o 119, né? Ele é dividido com as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, você vai ver lá Aleph, Bet, Gimel, Vav, Rev. Então, ele vai colocando cada parte com uma letra do alfabeto hebraico e vai redigindo ali, depois vai repetindo. Muito bem, vamos lá então falar de Salmos. A gente vai passar um pouquinho de tempo aqui juntos hoje para a gente poder ler na prática os Salmos. Então, e você que está aqui no YouTube depois, para você ler com calma, né? A gente vai passar meio rapidinho, não dá para ler todos, obviamente, porque é um livro muito grande, mas nós vamos trazer as principais lições. Gabriela ou José, por gentileza, Salmo número 1. Leia, por favor, verso 1 e 2. Tá. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com aqueles que zoam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Isso mesmo. Então começa a abertura do livro. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que está do lado de cá, aquele que está do lado do Senhor. E também não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, né? Aquele que faz as coisas certas. E, de uma forma muito enfática, a sua satisfação está onde? No Senhor, na lei do Senhor, na obediência aos 10 mandamentos, sobretudo, as ordenanças de Deus. E nesta lei medita de dia e de noite, né? Afinal de contas, a lei revela o pecado, né? A gente já sabe disso, mas para que o Senhor coloca ali, felizes são esses que se preocupam, né, em obedecer a minha lei. Então, se você é feliz, né, ou você quer ser feliz, você precisa obedecer os mandamentos de Deus. Salmo número 3. Eu vou falando aqui, depois eu vou pedir para vocês lerem alguns, tá bom? O Salmo número 3, eu vou pulando, né, alguns, obviamente, talvez o 2 seja importante para você, o outro, né, enfim, mas eu trouxe apenas alguns aqui para a gente tentar ver, alguns 50 aqui, para a gente tentar chegar até o horário final aqui e aprendermos um pouquinho mais. Salmo 3. Veja só, não, verso 6. Não me assustam os milhares que me cercam. Então, Salmo quando Davi fugiu do seu filho Absalão. Aquele episódio, né? Um filho perseguindo o pai. A gente sabe a história do fim de Absalão, ficou preso lá na árvore com o seu cabelo, enfim. E aqui Davi estava já, né, abrindo seu coração, ele estava com medo do seu filho e ele clamou a Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, olha lá, no verso 4: ao Senhor eu clamo em alta voz, e ao seu santo monte ele me responde. Então, ao mesmo tempo que Davi estava se sentindo completamente desconfortável, fugindo do seu filho, ele também continuava crendo em Deus, né? Por isso que ele levanta no verso 5 lá, ó, eu me deito e durmo, e ao acordar e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém. Então, apesar da dificuldade, ele sabia que Deus estava com ele. Então, é um salmo, né, que encoraja cada um de nós, principalmente pelo verso 6, como a gente já leu, não me assustam os milhares que me cercam, porque ele sabe que Deus está do lado dele. Né? Então, na nossa vida aí, a gente certamente passa por altos e baixos,
em momentos de coragem, de dificuldade, às vezes parece que você não enxerga nada, mas Deus sempre está do seu lado. Salmo número 4. Pode ler o verso 1, O 4 não é. em voz alta. O Deus, o Deus defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Isso. Então ali ele está abrindo o coração, né, pedindo, clamando a Deus, e aí ele fala: Senhor, alivia a minha angústia, me ajuda, me responde, tenha de misericórdia de mim, ouve a minha oração. Quantas vezes todos nós pedimos, né, para que Deus nos responda, para que Deus nos né? Aquele momento que nada dá certo na tua vida e você fica ali, por favor, me responda, Senhor, por favor, me responda. E vocês vão perceber que Deus responde toda vez? Rápido assim? Não, né? Muitas vezes a gente acaba, né, ficando afligido, ficando, né, incomodado e outras tantas, às vezes duvidando de Deus. Será que Deus me responde? Será que quando eu clamo, Deus me ouve? Então era o mesmo sentimento aqui de Davi, né? Ele estava pedindo para que Deus o respondesse. E aí, ele termina o Salmo 4 com alguns outros aconselhamentos ali, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e se aquietem, né? Então, calma, né, se você faz uma coisa errada ou se Deus não te responde, calma, uma hora a resposta vem. E aí, no capítulo 5 aí ele responde, né? No Salmo 5 ali, ó, verso 3. De manhã, Senhor, ouve o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. É mais ou menos assim, né? Eu vou sair para trabalhar da minha casa, vou sair para fazer as minhas atividades. Eu entrego o meu dia ao Senhor. A gente não sabe o que, que vai acontecer nos próximos dias e horas e minutos. Então, por isso que Davi, ele sempre fazia isso, né? De manhã ele se apresentava ali e pedia a Deus para que cuidasse do seu dia e aguardava com a esperança. Muito bem, vamos adiante. Próximo salmo aqui para a gente refletir. Salmo 6, verso 5. Olha só, aqui ele fala de um. Percebe que os salmos, eles são, apesar de ser dividido em 5 livros, como a gente falou, tem toda uma ordem, e cada parte do salmo é escrito por uma, né, o começo ali é uma letra do alfabeto hebraico, mas os assuntos são distintos. Então, olha, ele fala que estava com dificuldade, no outro salmo ele está agradecendo a Deus, né? Então, a ordem cronológica do cânon bíblico aqui que foi apresentada e colocada, ela não segue uma ordem específica, né? Então, você vê momentos aqui onde está se falando de um assunto e agora, por exemplo, no capítulo 6, logicamente, o capítulo inteiro ele vai falar de um certo contexto, mas o que me chama a atenção aqui é no verso 5. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Então aqui ele está também apresentando a visão de que quando a pessoa morre, não existe contato, né? Não existe assim um outro mundo, né? Então a gente já estudou sobre a morte em outros textos. Então, quando a pessoa morre, ela fica descansando, aguardando a volta do Senhor, né? A primeira ou a segunda ressurreição, conforme diz o Apocalipse, né? E o aprendizado que nós temos no capítulo 6 aqui é o verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Então, né, eu e você, mais uma vez falando, a gente já teve altos e baixos e vai ter certamente muito na nossa vida. Tem momentos que a gente vai sentir que Deus nos ouviu e Ele vai nos responder, e tem momentos que vai demorar um pouquinho mais. E tem momentos que talvez Ele não responda, né? Mas nesse exemplo aqui, sim, Davi acabou sendo respondido pelas suas orações. Vamos adiante. Salmo 9 agora. Boa noite para quem chegou agora depois também. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade aqui para poder conversar um pouquinho com a gente, interromper aqui. Então, qual que é a sequência de hoje, pessoal? Tô apresentando alguns salmos, né? Nessa uma horinha aí que a gente vai passar junto. Não dá, obviamente, para ler tudo. E aqui a gente traz só pequenos insights dos salmos, talvez para que você possa depois escutar aqui e ver, poxa, que legal, eu nunca tinha ouvido isso. Deixa eu ler o capítulo inteiro. Deixa eu ler aqui uma série de capítulos de salmos aqui para entender um pouquinho mais.
Então eu vou passando aqui, né, alguns daqueles que eu acredito que foram mais impactantes para mim no momento que eu fiz o estudo, para que mais, né, todos os outros salmos aqui são importantes para nós. E aí você fica à vontade também para falar aqui, tá bom? Salmo 9. O que eu tirei de lição deste capítulo aqui? Principalmente no verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então, isso é uma garantia que, apesar dos pesares, apesar de a gente viver nesse mundo caótico, maluco, que a gente não consegue muitas vezes ouvir a voz de Deus, a Bíblia é categórica em dizer que ele nunca vai abandonar o seu filho, nunca vai fechar a porta, virar as costas para um filho que o busca, né? Talvez momentos da nossa vida Deus realmente fique em silêncio por algum propósito, seja para moldar o nosso caráter, seja porque ainda não é o momento de obtermos aquilo que pedimos, mas na certeza de que ele jamais abandona aquele que busca. E isso aqui, além de ser uma frase que está cravada aqui na Bíblia há muitos, muitos, muitos anos, cada um de nós tem a experiência individual. Então, por exemplo, Deus fala comigo em muitas vezes de uma forma diferente da Simone, por exemplo, diferente do Roger, diferente da Gabriela, diferente do José, de todos os outros. Então, é uma coisa muito peculiar, muito particular. Então, com Deus não tem uma regra clara, né? Ele que determina como é a comunicação conosco, como que a gente deve recorrer a ele. Mas certamente ele jamais abandona aqueles que o buscam. É isso que diz o Salmo número 9. Mas, o Senhor também nos testa. Salmo 11. Olha que interessante ali. Eu estou lendo, gente, com a versão NVI, tá bom? A nova versão internacional. Pode ser que a sua Bíblia tenha uma frasezinha um pouquinho diferente, uma palavrinha aqui, outra ali, mas o contexto, obviamente, sempre vai ser o mesmo, né? Existem as versões da Bíblia. Hoje eu estou lendo aqui com a NVI, então acompanhem o texto nessa versão ou na que você estiver aí. Salmo 11. Veja só, o verso 4. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. O Senhor observa através dos seus olhos. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Então, Deus, né, aquele lugar lá, alguma coisa que você vai fazer escondido, Deus está vendo, né? Igual a mãe da gente fala, ó, Deus está olhando. E tá mesmo, porque ele é onisciente, é onipresente e onipotente, então ele tem todo o poder e glória para enxergar e para ver tudo que a gente faz. Por isso, verso 5, o Senhor prova o justo. Em outras versões diz, o Senhor prova o justo e o ímpio. Mas o ímpio a quem ama a justiça e a sua alma odeia. Então, o que acontece? Em outras frases da Bíblia, né, diz assim: ah, o sol nasce para todos, é uma verdade. E nesse caso, o Deus nos testa também muitas vezes, ou ele permite que aconteçam coisas ao nosso viver para talvez perceber como é que a gente se porta, né? Então não é meio que, não é um teste propriamente dito no quesito assim, ó, Deus está brincando com a gente, ah, ele está vendo como é que a gente se sai. Não, ele tem absoluta certeza de que se a gente sair do eixo ou se a gente, né, correr algum certo tipo de risco, Deus está ali para nos amparar. Mas ele testa no sentido assim, né, a gente precisa demonstrar que a gente é fiel a Deus, porque afinal de contas é por amor. Eu e você não estamos aqui. Eu não estou ganhando nada para fazer isso aqui, gente. Vocês também. O tempo nosso é precioso. Vamos esquecer um pouquinho a questão espiritual aqui, que a gente sabe que o nosso tempo realmente é importante, mas basicamente ninguém tem tempo. Todo mundo trabalha, todo mundo tem, né, quem tem filho para criar, tem problema na vida, tem conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer. Então, assim, não somos melhores do que ninguém, mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Então, se nós estamos aqui, ou você que vai ver depois, você precisa fazer a sua parte, né? Deus pede para que a gente faça a nossa parte. E veja, é algo difícil porque às vezes é contra a nossa vontade muitas vezes, né? A gente muitas vezes as coisas de Deus, né, não quero fazer. Então, muitas vezes, né, a gente talvez tenda a levar algumas coisas por interesse, né? Mas Deus, sei lá, testa a gente de certa forma. Então, sempre quando você perceber alguma coisa na tua vida que você não está entendendo muito bem, faça uma oração. Veja se Deus não está te testando uma área, um desafio que você está tendo, ou para você mudar seu caráter, sua personalidade, né? Quando você estuda um pouquinho de psicologia, você tem lá várias formas de pensar, de entender o ser humano e tal. E será que de repente Deus não está tentando te mostrar alguma coisa e você está ali insistindo, né? Então, tente prestar atenção porque Deus
Testa, mas testa não na maneira de brincar, ele testa para querer o nosso melhor. E ele também nos ouve e responde. É isso que diz o Salmo 12. Veja só o verso 5 e o verso 5. Por causa da opressão do necessitado, do gemido do pobre, agora eu me levantarei, diz o Senhor. Eu darei segurança que tanto anseiam. Então, mais uma vez, pode ser que demore, pode ser que não venha a resposta que você queira, mas Deus sempre se levanta e responde no tempo dele. Salmo 14, somos todos iguais, né? Não há quem faça o bem, não há um sequer. Verso 3, somente o nosso Senhor Jesus. Salmo 16, não existem outros deuses, né? Quando a gente estuda lá o Pentateuco, a gente viu a ordem clara do segundo mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura para adorar, né? Então, né, o antigo Israel sofreu e errou muitas vezes também, né, adorando o bezerro de ouro, por exemplo, e tantos outros artefatos, né, de madeira, de outros materiais, colocando a sua esperança num objeto, né? Então Deus coloca ali, não corram atrás de outros deuses, e não só fisicamente de um objeto, mas, né, você vai estudar um pouco sobre o hinduísmo, você vai ver a quantidade de deuses que o povo hindu, né, principalmente na Índia, naquela região ali do Oriente, eles adoram, né? Adoram até ratos, né? Você vê no YouTube lá tem pessoas adorando rato como se fosse Deus, é uma loucura. Então, de fato, não existem outros deuses. É impossível, né? Nós que cremos num único Deus, e aí cada um tem a sua visão de vida, mas eu entendo dessa forma. Realmente, como está escrito aqui, não tem a possibilidade de existir outros deuses. Muito bem, Salmo 17. Somos preciosos para Deus. Ele diz ali no começo, no verso 1: Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. De novo, ó, mais uma oração de Davi pedindo ajuda. E aí o Senhor vai confortando o coração, porque no verso 8, olha que frase linda: Protege-me, Senhor, como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, né? Então, Davi pedindo a proteção, né, de uma forma poética muito bonita, né? Como a menina dos teus olhos. Eu que tenho a minha filha Gabriela, ela é o amor da minha vida, né? Então, ela é a menina dos meus olhos, é a quem eu quero proteger, cuidar, amar, né? E quando ela crescer, que eu quero sempre o melhor. Então, é assim que Deus olha para a gente. Ele quer cuidar de cada um de nós com a menina dos olhos dele. E mais uma vez, capítulo 18, Salmo 18 agora. Ele escuta a gente. Olha lá o verso 6. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Então Deus, ele tem ouvidos, né? Que pode acreditar que ele vai escutar, né? Às vezes as pessoas, uma vez, essa é engraçada, eu fui jogar um futebol com os meus amigos. Foi recente isso aí, faz uns 2 anos atrás. E aí nós temos o costume muito bonito de orar ali, né? Então tem pessoas que não creem em Deus, tem pessoas, sei lá, da onde. Então a gente faz essa parte. Antes de começar o futebol ali, a gente faz uma oraçãozinha, todo mundo no centro ali. E naquele dia, eles me pediram assim, William, faz uma oração para nós? Tá bom, cada dia um que faz lá. E aí eu fiz a oração assim, ó, Senhor, né, que nós possamos brincar aqui, obrigado, que temos saúde, tal, 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 e que ninguém se machuque. Amém. Beleza, começou o jogo. Gente, deu 30 minutos de jogo. Teve um rapaz que quebrou o pé. Quebrou o pé, ele entrou numa bola, ele pisou em falso e caiu. O outro caiu por cima dele, saiu carregado, foi para o hospital. Foi um caos, assim, praticamente acabou o futebol. Aí sempre tem um engraçadinho, né? Daí lá no final do jogo, um amigo meu chegou e bateu no meu braço e falou: Ô William, a tua oração não passou do teto, Deus não escutou. Porque você pediu para ninguém se machucar e o cara lá foi lá e quebrou o pé, né? Então, mas é claro que era uma brincadeira, porque Deus sim, ele tem ouvidos e ouve, então você pode ter certeza que ele escuta tudo que você fala. Salmo 19, vamos adiante. Temos muitos salmos para ver ainda hoje aqui. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Verso 7. Ele está preparando já aqui, né, o assunto para chegar lá no Salmo 119, que ele vai falar só da lei. Salmo 22. Quem pode ler o verso 1, por favor? Só a primeira parte ali. Deixa eu dizer. Eu.
Isso aí, José. Ó, o importante, gente, é que vocês vão acompanhando a Bíblia, porque eu tá na sequência um do outro, né? Então vai folheando junto comigo a Bíblia aqui, ó. Tô no 19, aí pula um pouquinho, vai pro 22. Então, se você acompanhar a sequência na tua Bíblia, você vai estar bem certinho acompanhando o texto junto comigo, né? Não na tela Tá. aqui, porque na tela eu só coloquei a frase. Primeiro, versinho, só a primeira parte do verso 22, José. Meu Deus, por que me abandonaste? Pronto, Por aí. que Tá ficará bom. tão Isso. longe? Até aí, muito obrigado. Quem que se lembra dessa frase em outro lugar na Bíblia? Meu Deus, por que me abandonaste? Aonde que a gente vê na Bíblia? Jesus falou quando ele estava no Getsemane. Jesus falou quando estava angustiado, né, Gabriela? Sim. Deus meu, por que me abandonaste? Você vê a conexão, logicamente, Jesus é Deus, né? Era Deus naquele contexto, e muitas das frases trazidas no Novo Testamento são remetidas do passado do Antigo Testamento. A gente já viu isso muitas vezes, né? E muitas citações, inclusive vamos ver outras aqui hoje do Novo Testamento, que vêm aqui de Salmos. E essa é uma das principais, né? Lógico que não está escrito aqui Jesus no capítulo 22 de Salmo, porque em nenhum momento na Bíblia, no Antigo Testamento é citado, né? O Yeshua falava que ele iria vir, mas não nomeava como Jesus, né? Como a gente conheceu depois. Mas aqui é a frase que se atribuiu a ele. Então existem muitos paralelos do Antigo com o Novo Testamento e essa realmente é uma frase onde ele citou, como a Gabriela nos disse. Tudo bem. Salmo 23. Esse é mais conhecido que todos, né? Eu acho que é o salmo mais famoso que existe. Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, verdes pastagens, conduz-me às águas tranquilas, refrescantes, e assim, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, nada temerei. É um salmo muito bonito. Ele fica geralmente Ele fica geralmente aberto, né, em muitos lares aí de pessoas cristãs também, mas que não têm o costume de folhear muito a Bíblia, talvez, mas, né, ele é um salmo muito conhecido, esse muita gente sabe de cabeça. Então, é um salmo bem importante, ele é extremamente poético, né? Mas ele é revigorante e acaba também nos dando, né, um conforto muito grande saber que nós temos o pastor maior que é Jesus, né? Então, acho que isso é realmente muito importante a gente recitar essa, recitarmos esses salmos conhecidos também. 24. Agora ele fala um pouquinho que tudo pertence ao Senhor. Então, o verso 1 diz assim: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois os que a quem ele estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? E assim ele vai discorrendo um pouquinho, depois faz uma pausa e vai abrindo outras frentes, e aí chega em umas frases famosas, tem até músicas muito bonitas em relação a esse salmo aqui. Quem é o Rei da Glória? Abram-se portais para que entre o Rei da Glória. E aí ele dá toda a honra e louvor ao Senhor. E o Salmo 24, né, mostra que tudo é de Deus. Nós somos de Deus, né, aqueles que aceitam o Senhor, mas tudo foi criado por Ele, tudo é, né, se você quando você atinge uma eu vou chamar de maturidade, que eu acho que é isso mesmo, porque todos nós estamos numa caminhada cristã, né? Desde que a gente aprendeu sobre Deus, sobre Jesus. Não sei quanto tempo de caminhada você tem, mas eu sou meio jovem, vamos dizer assim, na caminhada cristã, apesar de, desde pequeno, sempre, né, frequentar uma igreja e ter uma família tradicional aqui. Mas eu demorei muito tempo para poder aprender e estou aprendendo ainda cada vez mais, né? Então eu tenho muita dúvida aqui em relação a Deus, a Bíblia e tal, tudo mais, como você também certamente tem. Mas depois de um certo tempo você consegue, né, entender que as coisas não são do jeito que as outras pessoas falaram para você ou do jeito que te ensinaram. E aí você entende um pouquinho mais, né? Então eu tenho plena convicção de que tudo que eu tenho, e eu digo de passagem até bens materiais, tudo é de Deus, né? Nós somos só mordomos, nós somos, né, designados por Ele para cuidar do jardim, né, da natureza, dos filhos, do patrimônio que você tem, das pessoas, né, o cuidado das pessoas, das amizades que você tem. Então, tudo é dado por Deus para que a gente possa cuidar de certa forma. Só que a maioria das pessoas, infelizmente, não está nem aí para o meio ambiente, joga lixo no chão, cigarro, bate nas crianças, rouba dinheiro, desvia coisa, né? Então,
é um caos. Mas quando você entende um pouquinho mais, você fala, realmente, eu sou um mordomo, eu estou aqui de cuidado das coisas que é do Senhor, porque tudo é dele, né? No final das contas, a minha vida é dele, a minha salvação depende dele, então eu preciso entregar tudo, tudo que eu tenho, né? Então, esse salmo ele reconhece que o Rei da Glória aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito bem, 25. Esse é para você que tem aquele sentimento lá que assim, poxa, eu cometi um pecado e não sei se Deus me perdoa, né? Então veja só, verso 7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Davi está pedindo para Deus, Senhor, não se lembre, né? Em outras passagens aqui, tem uma passagem muito conhecida que fala, né, que Deus pega os nossos pecados e faz o quê? Joga lá nas profundezas do mar, né? Então, uma figura de linguagem, né? Como se fosse isso. Ele esquece lá e acabou. Você não tem como voltar para trás e não precisa voltar para trás e ficar remoendo, né? Então, às vezes você se depara com pessoas que você vê que a pessoa sofre e tal, e você vai tentar entender o que que a pessoa está passando. É um pecado que ela cometeu lá no passado, mas é que ela não se libertou ainda. Mas o próprio Deus já a perdoou, né? Afinal de contas, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 23 diz: Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a razão, né, do nosso viver ali, você despertar com vida. Deus já te deu uma página em branco, uma nova oportunidade. É lógico que tem situações que, mesmo pecando, você precisa, né, se resolver com Deus e com o próximo. Então, por exemplo, você cometeu um pecado contra alguém, cometeu uma coisa muito grave, muito errada. Apesar de Deus te dar uma nova oportunidade diariamente, você tem uma obrigação, e, né, se você. A obrigação não, se você quiser fazer isso. Mas você, como um cristão, reconhecendo o seu pecado, você precisa ir lá pedir perdão para a pessoa e precisa pedir perdão a Deus. Depois que você realmente reconheceu, entendeu? Aí esquece, não fica mais olhando para o teu passado. Ah, mas lá em 2012 eu fiz isso errado, eu não consigo eu me perdoar. Gente, Deus já te perdoou. Esquece o passado. Está escrito aqui, Davi falava, não se lembre mais do meu pecado, já passou, né? Então assim, não fica remoendo um problema que já passou. Olha para frente. A redenção já está vindo. Logo, logo Jesus está voltando. Então, não vamos ficar perdendo tempo com o que já passou. Agora, você não pode é ficar cometendo os mesmos erros, né, do passado, sabendo que, né, fez alguma coisa grave, uma coisa que incomodou, que fez mal para alguém ou para você mesmo. Peça perdão a Deus se você errou de novo, mas assim, olhe para frente, não para trás. E 27. Será que a gente tem medo? Outra vez perguntaram lá na igreja, fui no dia dos pais lá na igreja, né? E perguntaram, botaram alguns pais lá na frente, me botaram lá também. Daí falaram assim: do que você tem medo? Perguntou para um lá, né? Daí ele falou assim: ah, eu tenho medo de aranha. Tá louco, cara? Imagina, tô numa casa de madeira, lá cai uma aranha na minha cabeça e tal, né? Daí todo mundo deu risada. Aí o outro: você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo de cobra, sei lá que bicho que ele falou lá. Aí perguntaram um amigo meu lá da igreja: do que você tem medo? Ele falou: de boleto. Tem medo de boleto, de pagar conta, né? Então, claro, ele tava brincando, mas é um anseio, é um medo. Ah, e se eu não tiver dinheiro para pagar conta no final do mês, né? É um medo. Mas, gente, você pode ter medo de tudo, de repente, né? De tantas coisas aí. Mas, veja só o que Davi escreve no Salmo 27. Verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, e ele era um homem de guerra, era o rei de Israel. Meu coração não temerá, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Imagina que Davi, gente, assim, igual eu e você, ele não foi um super-homem, não era muito diferente dele, era um ser humano. Mas assim, claro que ele tinha os seus atributos, né? A própria palavra diz, ele era um homem, ou foi reconhecido depois, um homem segundo o coração de Deus, mas ele também tinha medos. Ele também falhou, e falhou muito, diga-se de passagem, né? Mas tinha momentos na vida que Davi era corajoso. Falar, Deus está comigo, ninguém me segura, né? Então, por isso que ele recita essa frase. Pode vir um exército aqui e acampar. Não tem problema, eu sei quem está comigo. Então, imagina você na tua vida quando você está com medo de alguma coisa, de alguma decisão importante que você ainda não tomou ou precisa tomar. Eu não sei, gente, qual que é o teu medo. Mas peça a Deus coragem e, acima de tudo, tenha confiança e fé, porque Ele não vai deixar você vacilar, Ele não vai deixar você
ser prejudicado. Eu não estou instigando a você pegar a partir da manhã, já pegar e tomar uma decisão que você está há anos para tomar. Isso envolve, né, comunhão com Deus. Você precisa saber qual que é, o que Deus quer para a sua vida. E muitas vezes Deus vai responder, né? Vai responder, às vezes, de forma de prontidão. Já aconteceu muitas vezes na minha vida sobre isso. Pedir alguma coisa e Deus vem e responde. Então, se você tem medo de alguma coisa, tente agir como Davi nesse momento encorajado que ele estava. Muito bem, Salmo 28. Alegrem-se no Senhor. Então você também, quando der certo as coisas na tua vida, você precisa louvar a Deus, falar para as pessoas, ir lá pegar o microfone, contar o teu testemunho, sei lá. Verso 6. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Olha lá como Deus responde e como escuta a gente. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele eu recebo ajuda. O meu coração se exulta de alegria e o meu cântico darei graças. Então assim, gente, não adianta receber a bênção e ficar guardada para você, né? Acabe pondo isso para fora. Fale para as pessoas, testemunhe para as pessoas do que Deus fez na sua vida. Alegre-se. Mas se algum dia na sua vida as coisas não forem do seu jeito, se acalme. Olha lá o Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Verso 5. Então, calma. A hora que as coisas também não derem certo, tenha um pouco de paciência. Ore a Deus, faça a sua parte e a tempestade vai passar. E a Bíblia diz que nós somos felizes. Lembra lá no Salmo 1 que a Gabriela leu para nós lá? Como é feliz aquele que medita na lei do Senhor, que não anda com os zombadores, blá blá blá. Olha lá, o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Então, você tem que ficar feliz que Deus te dá a oportunidade diária, né, de pedir perdão quando você erra e você viver, mesmo em meio à dificuldade que a gente tem no dia a dia, mas a gente é feliz porque nós somos perdoados e Jesus já morreu na cruz. Quer um amor maior que esse? Não existe, né? Então Jesus já fez a sua parte. Seja feliz, agradeça ao Senhor pelo sacrifício que ele fez por mim e por você. E a Bíblia diz lá no Salmo 33: Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Verso 12. Por quê? Lembra-se que nós temos que entender o contexto em que isso aqui foi escrito, né? Para quem foi escrito, quando foi escrito. Olha lá, ó, verso 16: Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O que ele estava dizendo aqui? Que o poder e a nação deveria ser governada por Deus. Mas lembram-se lá o que aconteceu? O povo quis ser igual aos outros povos. E aí eles levantaram a mão e pediram um rei. E aí esse rei, você sabe quem é, a gente já estudou. O primeiro rei de Israel, declaradamente, ali foi Saul. E aí a nação ficou nas mãos de um rei, e mesmo assim Deus se compadeceu e foi, né, justo e bom muito tempo com o povo de Israel. Mas o povo tinha aqueles seus altos e baixos, né? Mas o verso aqui é: Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Hoje nós não temos condições, né, de ter uma nação única que, como foi Israel, né? Confiando plenamente no Senhor, toda a nação. Então, hoje a gente tem aqui no Brasil um Estado que é laico. O que significa isso, né? O Estado ele não pode se manifestar, não deve se manifestar em relação ao âmbito religioso. Mas nos meandros ali da política, você tem lá, né, parlamentares que são cristãos, seja da denominação X, Y, Z, que eles tentam fazer, logicamente, o melhor defendendo a bandeira nossa do cristianismo. Mas a opinião minha, pessoal, do William, é realmente a Constituição Federal Brasileira está correta, do Estado ser laico. Eu não acredito que política e religião devem andar juntas. O próprio Apocalipse diz isso, né? Não é legal. Parece realmente uma coisa muito boa, de fato, em alguns momentos são importantes, né? Defender lá uma lei a favor da família, a favor de algo benéfico para a sociedade, realmente na parte espiritual, talvez, mas eu entendo, estudando o Apocalipse, principalmente, né, no tempo do fim que vivemos, que política e religião não devem andar de mãos dadas, né? Então, é a minha opinião, estudando a palavra. Então, se vivêssemos na época de Israel, louvado seja Deus. Ele teria que ser realmente o nosso grande líder general, mas não é o que nós temos aqui hoje. Salmo 34. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me dos meus temores. Verso 4. O Senhor te responde, ele vai responder os problemas da sua vida. Verso 8. Prove e veja como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia, né? Não é às vezes um cantor, um político, um jogador de futebol, que às vezes é legal, né? Os meninos aqui, os meus filhos gostam de futebol e tal,
você olhar, ó, que legal, mas ninguém vai salvar você. Nem às vezes o teu cônjuge, o teu esposo, a tua esposa, a gente deposita muito a confiança nas pessoas. A gente tem que confiar, logicamente, né? Até que se prove ao contrário, né? Até que se realmente apareça lá algo filmado, mostrar que o cara fez alguma coisa errada, você tem que confiar na pessoa. Mas não quer dizer que você precisa depositar toda a sua esperança, né? Eu, por muito tempo, mais uma vez, né, falando a maturidade espiritual, como eu disse agora há pouco, muitas vezes eu achava que, por exemplo, a minha esposa ia ser um braço enorme de apoio, e ela é de fato, né, nessa questão espiritual. Mas muitas vezes eu dependia dela. Eu falei, não, a minha comunhão é direta com Deus. Eu não posso depender da minha esposa para algumas coisas, né? E a gente vai aprendendo né? Claro, não estou dizendo que eu não confio nela, nossa, muito pelo contrário, minha esposa é uma bênção na minha vida. Mas assim, a gente precisa não olhar para o presidente da empresa, para aquele cara que é um destaque na mídia. Não, não. Faz parte da vida aí, mas busque ao Senhor. Ele é o nosso refúgio, ele é o único que pode realmente nos ajudar. Os humilhados serão exaltados, diz lá no Salmo 35. No Salmo 36, coitados, né? Eu coloquei ali, porque tem uma frase importante ali no começo ali, que diz assim, ó, aos olhos dos ímpios, né, dos pecadores, daqueles que rejeitam a Deus, é inútil temer a Deus. Obviamente, porque eles não creem em Deus, né? Então eles não conseguem ter essa experiência que eu e você temos aqui, ou se alguém estiver assistindo não tenha ainda, a experiência é individual. Gente, eu não estou aqui para fazer proselitismo. Simone, eu quero que você frequente a minha igreja, que a minha igreja é melhor que a tua, né? Ou nesse tipo de sentido. Gente, eu tenho que viver o evangelho como o mestre falou, como Jesus nos orientou, né? Pregar o evangelho, ir a toda a nação, com amor, com carinho, com respeito a todos, sobretudo. Temos divergências de pensamentos, né? Uma denominação pensa de um jeito, outra pensa de outro. O que importa realmente é o Jesus que é o nosso Salvador. Mas aquele que não teme a Deus, aquele ateu, aquele agnóstico, aquele que não conhece a Deus de forma profunda, não adianta sentar. Muitas vezes até é de boa intenção a gente querer, né, converter as pessoas. Mas, gente, Deus funciona, pelo menos comigo, de uma única forma, a experiência pessoal. Eu posso contar tudo que Deus fez na minha vida, vocês até podem ficar emocionados, um vai chorar, o outro vai dar risada, vai ficar feliz, mas é só eu sinto o que eu sinto dentro de mim. Não consigo transparecer para você de uma forma que você entre no teu corpo e você sinta o que eu sinto quando eu louvo a Deus, quando eu vejo Deus agindo na minha vida. E, de certa forma, com você é da mesma forma. Mas aqueles que não têm essa possibilidade, ou ainda não experimentaram, vamos chamar assim, essa benção, eles ficam zombando de Deus, né? E é isso que diz no Salmo 36. Salmo 37, vamos adiante aqui. É um salmo muito importante e conhecido também. Gabriela, leia, por favor, o 4 e o 5 do 37. Simone? Alguém? Por favor. Salmo 37, 4 e 5. Senão eu vou ler aqui. Vamos lá. É um salmo muito conhecido. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Então, aqui você tem alegria no Senhor. Desta forma, Ele vai estar mais pertinho de você e vai atender os desejos do seu coração. Mas também não é assim, né? Senhor, eu estou fazendo oração faz um ano e eu quero uma Ferrari, um carro novo desse, né? Vai acontecer. Não é bem assim, né? Então tem que interpretar o texto com veracidade, né? Então não podemos brincar aqui. Verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ou o mais ele agirá. Então, essa é uma frase extremamente motivacional. Entrega tudo ao Senhor, entrega o teu caminho, o teu futuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Entrega a tua vida, solta o volante, dá na mão de Deus, que Ele sabe melhor do que eu e você o que vai acontecer na nossa vida. E o verso 25, eu acho fantástico também deste capítulo, é um dos preferidos salmos meus, aí, esse 37. O verso 25 diz: já fui jovem, né? Ou fui moço e agora sou velho. Davi está falando, né? Mas eu nunca vi o justo desamparado e eu nunca vi os seus filhos mendigando pão. Então ele está falando, eu nunca vi um verdadeiro filho de Deus
jogado as traças aí nos cantos, né? Não que os outros não sejam, todos somos filhos de Deus, mas você precisa declarar que você é filho de Deus, você precisa se aproximar do seu pai. E aí Davi fala: Olha, na minha vida inteira eu nunca vi um justo desamparado e os seus filhos mendigando pão. Então é uma frase muito forte, muito apropriada para a gente entender que Deus não desampara os seus filhos. Salmo 40. Verso 1: Depositei a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro, e ele me tirou de um poço de destruição, de um tremedal de lama, de um atoleiro de lama, e me pôs sobre uma rocha firme e firmou os meus pés no lugar seguro. Eu olho para esse verso e eu entendo na minha vida, né, em determinado tempo passado, aonde eu fazia coisas que eu não deveria fazer, e eu vejo que realmente Deus me tirou lá do fundo do poço e ele me colocou num outro lugar muito melhor. E é por isso que eu estou aqui e louvo a Deus. Com muita dificuldade, muitas dúvidas, mais uma vez falando, né? Mas eu estou num lugar muito melhor do que eu estava no passado. E eu agradeço muito a Deus porque ele me tirou lá do fundo do poço, do meio da lama, e me colocou aqui aonde eu estou hoje. Muito bem, 41. Na adversidade ele é contigo. Então, diz ali que Deus, né, no leito de enfermidade, você que está, de repente, passando por uma doença psicossocial, psicossocial não, psicossomática, né? Uma doença psicológica, uma depressão, ansiedade, TDAH, alguma coisa que está te atrapalhando, ou você está lá com, né, um movimento, não consegue, o teu corpo está com algum problema. Então, o Senhor sustentará você até no seu leito de enfermidade. Feliz é aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor livra nos tempos de adversidade, o Senhor é feliz com você. Então, ele é contigo. Parece que Deus, né? Onde está Deus quando eu estou doente? Aonde está Deus quando eu perdi um ente querido? São perguntas, gente, que eu não tenho essa resposta para te dar, né? E nós vamos ter a eternidade inteira para questionar, Senhor, né? Mostra aí o que aconteceu lá no passado. Então, parece injustiça muitas vezes, né? Ah, eu devolvi o dízimo, a minha oferta, eu fui um cara bom, eu ajudei o próximo, não traí a minha esposa, não sei. Por que que aconteceu esse problema na minha vida? Não existe garantia. De ponta a ponta na Bíblia, a única garantia que tem é para você ser salvo, você só precisa aceitar Jesus. Essa é a garantia máxima, né? Tá, o teu passaporte para a eternidade está garantido. Só ir lá e pegar, de forma gratuita, inclusive. Agora, não existe nenhuma passagem na Bíblia que fala você não vai ter problema. Muito pelo contrário, Jesus diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Porque nós existimos aqui no mundo de pecado. O plano não era esse. Por isso, o nosso grande anseio para voltar para a casa do Pai, para voltar para o lar de onde a gente não deveria ter saído, Adão e Eva, né? Que era o Jardim do Éden, que agora é a eternidade, a Nova Jerusalém. Então a gente anseia chegar lá justamente para não ter mais problema aqui. Então eu não vejo a hora de terminar isso aqui, né? Eu não estou desanimado da vida, querendo largar tudo, não é isso. É que a gente não aguenta mais, gente. A gente não quer viver nesse lugar, não foi feito para nós, né? O que nos espera é a eternidade. Salmo 42, vamos passando aqui, que falta mais um pouco aqui, ainda até chegar no último lá. Porque está abatida a minha alma? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Tem uma música muito linda de Daniel Littke, Salmo 42. Digita no YouTube depois lá. Daniel, chama-se Luttke, né? Digita, né? Mas é Littke. Ludtke, eu acho que é isso. Daniel Littke. Ele canta essa música, ele canta vários salmos, é a coisa mais linda. Você vai lendo o salmo e ele faz, ele fez, né, os salmos propriamente são musicais e ele conseguiu fazer no português assim uma coisa maravilhosa. Então você vai lendo aqui exatamente, ele canta vários salmos e esse aqui é um dos que eu gosto, porque está abatida a minha alma, né? Porque o que está tão perturbado, o Senhor, né? Aonde está o Senhor? Aonde está Deus, né? Os questionamentos da vida. Mas o 46 responde também outras perguntas. Verso 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro ou auxílio bem presente na adversidade. Então, Deus é o único que pode te salvar e me salvar nos momentos de angústia. Salmo 50. Vamos lá. Cumpra os seus votos. Nessa passagem aqui, a Bíblia fala: se você promete para Deus, você tem que cumprir. Olha lá, o verso 14. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a ele no dia da angústia, e ele livrará e você me honrará. Então,
né? Aqueles caras, eu juro por Deus, né? Cuidado, não fale dessa forma, né? A própria Bíblia não incita você a falar assim. Mas se você promete alguma coisa, tente cumprir. Não quebre o seu voto com o Senhor, porque eu vou te dizer uma coisa, ele nunca quebrou um voto com você. Ele sempre cumpriu e sempre vai cumprir tudo o que ele deixou escrito aqui. Desconheço algum momento que Deus falhou na minha vida. E não vai falhar na sua vida também. Muito bem, Salmo 51. Esse é muito específico e importante e especial, que é quando Davi realmente abre o seu coração a Deus e pede perdão por conta do adultério, pós o episódio do adultério com Batseba, depois que Natã, o profeta Natã, foi lá e contou a história lá do animalzinho, né, que sofria na família do pobre lá. Esse aqui é você que mandou matar Urias. E aí ele começa ali no verso 1: Tende misericórdia de mim, Deus, pelo teu amor, por grande a tua compaixão, apaga as minhas transgressões. Verso 3: Eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Então, Davi estava numa fase da vida dele extremamente carregado pelos seus problemas. Mais uma vez, igual o salmo anterior que a gente viu ali em relação a, né, abandonar os pecados para trás e esquecer, Davi aqui abre o seu coração e declara de forma completa que ele pecou, 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 e aí Deus vem e transforma e restaura a vida dele. E o verso 10 é muito conhecido, né? A frase de Davi: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito estável. Então, a partir de agora, Senhor, que eu confesso os meus pecados, eu quero ser outra pessoa. Eu não quero mais viver esse velho Davi que só fazia coisa errada. E eu falo isso para mim também, para você. Eu não quero ser mais aquele William que faz um monte de coisa errada, né? A gente vai aprimorando, a gente vai tentando cada vez se aproximar mais de Deus, mas tem momentos que não é fácil, né? Então, essa frase para mim é muito impactante de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E é isso que eu peço todos os dias. 53, para aqueles que diz que Deus não existe, né? Para a Bíblia fala de tolos, né? Olha lá, o verso 1 do capítulo 53. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Pronto, para por aqui, já podemos encerrar o estudo, né? Porque realmente, se o cara não crê em Deus, infelizmente ele não consegue ter a visão que eu e você temos, que existe alguém que cuida da gente. É a experiência pessoal, gente. Não adianta querer, mais uma vez falando, é, convencer o outro a qualquer custo. É experiência própria, cada um que segue a sua vida. É triste, você é a própria Bíblia diz, é tolo, né? A pessoa que não passa por essa experiência que a gente tem, que é conhecer o Senhor. Mais uma vez de medo, ó, mais um salmo aqui, ó. Quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Verso 3 do capítulo 56. 57. Se você está sendo perseguido por alguém, peça a Deus que ele vai te aliviar, assim como Davi estava fugindo lá de Saul, aquele episódio que ele se escondeu na caverna, né? Então, Davi também angustiado ali pediu para que Deus pudesse o socorrer. Deus faz justiça e ele fará justiça, né? No capítulo 58, tanto nesta terra, mas sobretudo quando tudo acabar, né? Então, talvez muitos de nós ainda vejamos muitas injustiças, né? Mas Deus, ele sabe o que faz, né? A justiça plena vai ser no dia do juízo. E ali nós vamos ter a consciência realmente de quem realmente mereceu, infelizmente, ser aquele que cometeu injustiça para com o outro, esse vai ser, né, colher os seus frutos lá de forma muito árdua. 69, vamos dar um pulinho aqui para frente para a gente ir caminhando. Você está no fundo do poço? Olha só, Davi. Salva-me, Deus. As águas estão no meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Estava lá num momento extremamente difícil da vida. Então pode ser que seja a sua vida, né? Tá tudo dando errado aí do outro lado aí da telinha aqui, ó. Né? O teu emprego não tá legal, o casamento pior ainda, os filhos não obedecem, tá faltando dinheiro para pagar as contas, tá com dor no corpo. Enfim, gente, tanto sofrimento que cada um de nós passa. Mas lembra-se lá do Salmo 40, né? Deus restaura você, ele te tira do fundo desse poço. E em determinado momento as coisas vão dar certo na tua vida. Você precisa confiar nisso e ter fé. 71. Deus não te abandona, porque é exatamente isso. Ele vai te tirar de lá
e se você tiver a esperança, ele vai tirar você do caminho que você está errado e sofrendo aí. 73, mais um salmo que eu, William, gosto absurdamente, que é o Salmo de Asaf. Esse aqui, eu não tenho tempo para ler, mas eu queria ler ele inteiro com você. Ele fala do sofrimento da vida e o Asaf ali, tipo nós aqui, ó, ele começa a questionar as coisas. Verso 4. Olha lá, ó, os ricos, né, os poderosos, os arrogantes, eles não passam por sofrimento. Eles não passam por dificuldade. Eles têm o corpo saudável, eles são fortes. Parece que alguém livra eles lá dos fardos, né? Os caras não têm doença. Aí ele começa a discorrer assim, não estou entendendo isso aqui. Eu sou um servo de Deus, coitado aqui, estou fazendo a minha parte, estou tentando ser uma pessoa boa e só tomo na cabeça. E aí ele pergunta ali: até quando, Senhor, né, vai ficar desse jeito? Por que que as coisas não, por que que esses caras não sofrem igual a gente sofre? E aí lá no verso 16 ele mata a charada, né? Deus dá uma resposta ali para ele. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu adentrei ao santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Então é mais ou menos assim o que ele está dizendo, gente. Nessa vida vai ter muita injustiça. O cara que está se dando bem, a família lá, não sei o quê, que está tudo legal, não tem problema, aparentemente, né, não tem problema, aquilo pode ser uma ilusão, né? Aquele lá pode ser um ímpio realmente, mas no dia do juízo ele vai sofrer a consequência. E é isso que alivia o Azaf ali, isso que me alivia também, né? Não que a gente queira o mal das pessoas, muito pelo contrário, mas às vezes a gente quer também, né? A gente é meio, né? Não, tomara que sofra mesmo, né? Mas assim, não é por aí o caminho. Mas Deus vai fazer justiça no momento certo, né? Então, a única coisa que você tem que fazer é confiar nele. E lá no Salmo 77 diz: reconheça e testemunhe o que ele fez na sua vida, mais uma vez, né? Recorde os feitos do Senhor, mostre para as pessoas, testemunhe, né, o que Deus fez na sua vida, como já vimos lá no outro salmo. Salmo 81. Vamos caminhando para o final lá, que falta mais um pouco. Salmo 81. Você está obedecendo a Deus? Olha só o que ele diz no verso 13. Se o meu povo apenas me ouvisse. Se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Ele está falando assim, ó, se vocês só me ouvissem, se vocês parassem para me ouvir, eu faria milagres na vida de vocês. Eu estou aqui do teu ladinho, você não está me enxergando, mas você quer fazer do seu jeito. E aí a história do Israel antigo a gente já sabe, né? Trocaram os pés pelas mãos, quiseram ter um rei, se prostituíram com outros povos, adoraram outros deuses que não existiam, fizeram virar de ponta cabeça a nação. E Deus fala assim, ó, se apenas vocês me ouvissem, estaria tudo certo, gente. É tão simples. É só obedecer. É simples, né? Só obedecer. Gente que tem filho aí que fala aí, é só os filhos obedecer, né? Se eles fizerem, tá tudo certo, mas não é fácil. Salmo 90 fala de Moisés, atribuído a Moisés, né? Ele fala, nossa, uns chegam a 70, 80 anos aí já de sofrimento, não aguentamos mais. Então, um salmo de Moisés muito bacana. O 91 também é muito conhecido, assim como o 23 que lemos lá atrás, né? Do Senhor, meu pastor. Aqui é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, né? Pensa Deus com as suas asas protegendo a gente, protegendo a nossa família, protegendo os nossos filhos. E aí tem aquela frase muito bacana no verso 7: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque eu estou aqui te protegendo. O próprio Deus cuida. E aí tem uma frase, José, se você tiver aí, puder ler para nós, tá por aí? Sim ou Tô. não? Sim. Salmo 91, verso 11. Tá. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, onde quer que você for. Isso aí. Na minha versão diz: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Aonde que a gente vê, vou perguntar de novo, aonde que a gente vê essa frase
lá na frente no Novo Testamento? Lembra-se? Salmo 91, verso 11. Lembra lá quando Jesus foi recém-batizado, para onde que ele foi? Depois que Jesus se batizou, onde é que Jesus foi? O que que aconteceu? Lembra-se que ele foi levado pelo diabo aonde? Para o deserto. E lá no deserto, uma das perguntas, né? Você está com fome? Eu Então, sei. se transforme essas pedras em pães, né? Se jogue daqui de cima. E aí Jesus sempre devolvendo a resposta com a própria palavra. E ele cita esse texto: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Então, né, quando o diabo instigou a Jesus se jogar lá de cima, ele responde com essa frase. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 5, 4. Olha lá, ó. No verso no verso 5, Mateus 4, 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta. Se és filho de Deus, se joga daqui para baixo. Está escrito. O próprio, o próprio diabo citou a Bíblia, né? E Jesus respondeu com a Bíblia também. A ele te dará ordens a teus anjos a teu respeito. Achei. Eles te segurarão. E aí Jesus responde: Mas também está escrito, né? Então o diabo ele é profundo conhecedor da Bíblia. E Jesus de volta responde com a própria Bíblia. Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus, né? Então essa frase foi falada lá na frente na tentação. E o Salmo 91 é lindo, é maravilhoso, é a proteção de Deus para cada um de nós. Se você não sabia, o Salmo 92 é dedicado ao dia de sábado, que é o dia do Senhor, né? Existe um salmo só para isso, não é para o domingo, para segunda, para terça. O dia do Senhor é o sábado e ele coloca ali um Salmo 92 para isso. O 94 para a gente que tem ansiedade, né? Para a gente ficar mais tranquilo, então ele coloca ali, ó, quando a ansiedade já me dominava, o teu consolo, Deus, me trouxe alívio à minha alma. Então, às vezes o remedinho ali ajuda muito, mas, né, aqueles que precisam tomar um remédio, mas a ansiedade, o problema, né, a tranquilidade você só vai ter com Deus. Esta é a promessa, mas, se você precisar, tome. Recomendo que, né, é importante o uso da medicina também. 95. Isso é importante. Finalzinho do verso 7, verso hoje. 8. Hoje não é amanhã, não é segunda-feira, não é domingo que vem, sei lá quando. Hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, como lá em Meribá e Massá, aqueles episódios lá que Moisés bateu na rocha lá. Se hoje você ouvir a voz de Deus, Deus falando, não peca, filho. Não faz errado, filha. Não é por aí o caminho. Eu estou aqui com você. Se você ouvir né, o Espírito Santo falando na tua mente, no teu ouvido, através de uma pessoa, através de uma leitura, de uma música, através da tua consciência, né? Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Hoje, não é amanhã. Não endureça o teu coração, não deixa para amanhã. Amanhã eu vou fazer melhor. Não, é hoje. 102. Agora já passamos do 100. Vamos lá. Oração de um aflito. Deus fala, por favor, Senhor, eu estou gritando de socorro, né? Davi está falando aqui, provavelmente não diz Eu quem é o. falo só de seis. Oi? Não, não sei se é Davi aqui o autor desse salmo, não menciona, mas diz assim: Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Por favor, eu estou desesperado. Inclina os teus ouvidos depressa. Ele está suplicando aqui. Quantas vezes eu e você na nossa vida a gente chora, a gente se bota de joelho, a gente não sabe mais o que fazer, né? Mas Deus, uma hora, vai responder. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Isso está escrito no Salmo 103. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. E, gente, para ter um conhecimento maior de Deus, você precisa entender sobre esse assunto aqui, ó. O princípio da sabedoria. Lá em Provérbios, em outros textos da Bíblia, né? Nós vamos puxar lá o sábio Salomão depois, e ele vai falar muito, muito, muito sobre sabedoria. Mas o verso 10 do Salmo 111
Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tudo começa com o temor, não tremor, não medo de Deus, né? O temor é a reverência, o temor é a obediência, o temor é a proximidade com Deus. Tudo começa ali para que você tenha o entendimento de tudo e tenha sabedoria. Salmo 102, para você que é empresário, assim, você tem uma empresa igual eu aí, olha lá, ó, verso 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade, feliz o homem que com honestidade conduz os seus negócios. Se você tem que pagar imposto, meu irmão, minha irmã, eu sei que não é fácil. Mas, como diz o próprio Jesus, dai a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, né? Então, seja honesto nos seus negócios, seja honesto com os seus funcionários, seja honesto com os seus fornecedores, com os seus clientes, seja honesto com as pessoas que você se relaciona na sua vida pessoal, né? Claro que aqui fala um pouco dessa parte, né, de negócios, mas como é feliz o homem que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, obedecer aos mandamentos de Deus. Os seus descendentes serão poderosos na terra, e a sua geração será abençoada com homens íntegros. Então Deus quer que eu e você sejamos íntegros. Não adianta falar que você é bonzinho se na hora lá de fazer alguma coisa você faz errado, né? Você quer enganar uma pessoa, você quer sonegar um imposto, você quer tá errado, né? A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Não existe meia verdade. Não existe uma mentirinha pequena e uma grande mentira. É mentira do mesmo jeito, né? Ah, eu não vou fazer nada errado, só vou fazer um pouquinho, que ninguém vai ver. Não, esse pouquinho está errado também. Então Deus fala: com honestidade, conduza os seus negócios, né? Não faça coisa errada, não engane os outros, cuide das pessoas, trate bem as pessoas, e isso vai ter sucesso na tua vida. Salmo 115. Os mortos, ó, de novo dos mortos. Os mortos nada sabem, verso 17. Eles não louvam o Senhor, e eles não entendem de nada. Então, morreu, morreu, está esperando a ressurreição, não vai para o céu, não vai para o inferno, não vai para o purgatório. Um dia, a gente, se quiser, a gente estuda só sobre a morte. A Bíblia é categórica em dizer que morreu, não vai para lugar nenhum. Fica descansando no pó da terra, o espírito volta a Deus e o corpo fica ali aguardando a volta de Jesus. Verso 119, não temos tempo, mas é o salmo maior da Bíblia, Salmo 119, começa lá com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, são as letras do alfabeto hebraico, e ele vai falando. E o que é que está escrito lá no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia? Sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, sobre os ensinamentos, sobre os estatutos específicos de Deus. Então, a hora que você tiver um tempinho, leia lá e ele, né, agradecendo muito a Deus aqui, ó. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, né? Davi está olhando lá para os mandamentos, está dizendo, Senhor, isso aqui eu sei que eu não posso fazer de errado, então vou guardar isso no meu coração para te obedecer, para não pecar. E aí vem, desvia os meus olhos das coisas inúteis, como eu anseio pelos teus mandamentos, como eu suplico a tua graça, que os meus olhos sempre se voltem a ti, como eu amo a tua lei, verso 97. Os teus mandamentos me tornam muito mais sábio do que os meus inimigos. Então ele vai elogiando a lei de Deus e reconhecendo a soberania do Senhor. E o verso 105, muito conhecido, todos nós, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho, através da palavra, através dos ensinamentos, das obediências. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus, verso 115. E assim vai embora, ele elogiando aqui os mandamentos de Deus até terminar o verso 100, o capítulo 119. 121, muito conhecido também. Eleva os meus olhos para os montes, da onde vem o meu socorro? E aí a Bíblia responde: da onde vem o meu socorro? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. É só ele que pode salvar a minha vida e a tua vida. 122, muito importante para você que acha que não tem que ir na igreja, né? Assim como lá em Hebreus, capítulo 10, 25, se não me engano, diz assim: não deixe de congregar como alguns o fazem, né? Ou seja, vá para a igreja, celebre com os irmãos. E aqui ele diz, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos ao templo de Jerusalém na época, né? Então, orem pela paz de Jerusalém. Então, não deixe de comungar numa comunidade cristã, não deixe de frequentar um reduto cristão. É muito importante você estar presente numa instituição, numa igreja. Salmo 127, para mim é um dos melhores também. Eu já falei vários que são melhores aqui.
Se não for o Senhor o construtor da casa, e quem mora aqui em Curitiba, certamente já passou ali na rua, na Avenida Arthur Bernardes, aqui é uma rua importante que leva até o Parque Barigui e conecta outros bairros aqui. Ali no meio desse entorno dessa avenida, ele tem ali um chafariz bem grande, foi inaugurado em 1996, por ali. E lá nesse chafariz, que é uma rotatória que tem ali, ele tem uma frase icônica ali, que é Salmo 127. Se você passar lá, está escrito lá: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não for o vigia da cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Né? Então, se Deus não está à frente da construção, não adianta nada. Se Deus não está protegendo a cidade, é isso que está escrito lá nesse chafariz lá, é inútil cuidar da cidade. Né? É inútil ter os guardas ali. É inútil levantar cedo e dormir. Isso aqui é para mim, pessoal. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente. Não adianta. Deus já prepara o outro dia para nós. Não adianta ficar trabalhando até 3 horas da manhã achando que vai resolver um problema. Daí você chega lá no trabalho outro dia já está pronto, mas foi Deus que resolveu para você. Né? E para mim, além de tudo isso, de ter que colocar Deus à frente em primeiro lugar na minha vida e na tua vida, o verso 3 é muito lindo. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Deus dá. E quem tem filhos sabe o que eu estou falando. Né? E mesmo em meio no mundo de hoje, que a gente é assediado, os filhos da gente são assediados de tanta, né, rede social, vídeo, coisa que ensina coisa errada, é na escola, é num monte de lugar. Mas, graças a Deus que o Senhor protege os nossos e eles realmente são a nossa herança. Eu desconheço um amor maior do que um amor por um filho. Imagine uma mãe, né, que deve ter uma outra forma de amar ali os seus filhos, a mulher, mas eu, como pai, assino embaixo e falo: eu desconheço outro amor. É só quem é pai mesmo para saber a alegria e o prazer que é ter filhos. Muito bem. Ande nos caminhos do Senhor, versos, Salmo 128, né? Não se desvie e a tua vida será feliz, você vai ser próspero, seu trabalho vai dar bem, a sua mulher vai ser uma mulher virtuosa e você vai ser abençoado, o homem que teme o Senhor. É isso que está escrito, o homem e a mulher, no caso, né? O Salmo 128. Então, ande nos caminhos do Senhor, certamente tua vida vai ser muito melhor daquele que não conhece. 133. Cuidado também para você não arranjar rixa aí, treta, né, com os irmãos da igreja, com lá não sei aonde. Então, às vezes a gente se, né, desencontra aí as informações com as pessoas, mas a Bíblia nos orienta lá, ó. 133:1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em paz, convivem em união. Então, Deus quer que a gente ame a Ele e ame ao próximo, né? E não é fácil muitas vezes amar o próximo, né? Mas é um mandamento. Então, cuidado com essas desavenças familiares, amizades que você deixou ao longo da vida porque discordaram de uma coisa ou outra, de um efeito político, de um probleminha aqui, outro ali. Então, cuidado. A Bíblia diz como é agradável quando as pessoas se dão bem. Então, se você tem um problema com alguém, você pode estar assistindo esse vídeo. Faz o seguinte, liga amanhã, peça perdão, né? Se dê um passo atrás. Por mais que às vezes você que não tenha errado, mas quão Deus vai te abençoar você tentando unir o elo aí com as pessoas, com os irmãos por aí afora que muitas vezes ficaram para trás por alguma desavença. Vamos caminhando para o finalzinho aqui. 135. Estátuas não servem para nada, porque a Bíblia diz, né? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E não tem respiração na sua boca, né? Tá falando dos ídolos de prata e ouro aqui, feitos por mãos humanas, verso 15 e 16. Então, aquelas pessoas que muitas vezes oram para uma estátua, ou através de uma estátua, de uma possível divindade, intercessor, santo, sei lá, né? Algo nesse sentido, aquilo não tem poder para nada, né? Então aquilo é em vão, porque a próprio apóstolo Paulo diz: há somente um mediador entre nós e Deus, Cristo Jesus, o homem. Não existe santo, não existe santa, não existe né, alguma possível pseudo-divindade. Não existe. A conexão é direta com o Pai através do sangue de Jesus. Nós temos essa liberdade. Então, não adianta nada você ter uma estátua ali na tua casa e orar para aquilo, porque aquilo ali é a mesma coisa que nada. Isso não estou eu que estou dizendo, é a própria palavra aqui. 136. Ele provê tudo para os seres vivos. Quem que você acha que dá comida para o passarinho na rua? Quem que você acha que dá comida para os animais? Como é que eles, né, de forma inteligente, eles vão e daqui a pouco tem um alimento, alguma coisa? É o próprio Deus.
Deus é quem dá o alimento a todos os seres vivos. Verso 25. Deem graças aos céus, porque o Senhor, e esse verso aqui, ele fala repetidamente em vários salmos. Eu não trouxe nenhum aqui, né? Mas você pode acompanhar vários, ele repete assim, ó. Deem graças ao Senhor, ou rendem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E a sua misericórdia dura para sempre. Vários salmos ele repete essa frase aqui. E aí, terminando aqui quase, tenha força e coragem no 138. Quando clamei, tu me respondeu, me deu força e coragem. O Senhor cumprirá o seu propósito comigo. Davi, mais uma vez, reforçando que Deus era com ele. Salmo 139. Deus conhece eu e você de forma tão profunda, mas tão profunda, que no verso 4 diz: Antes que a palavra chegue em nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. E mais uma vez, recomendo você, digita lá no Google, Daniel Liddick Salmos. Esse Salmo 139 também é uma canção lá que ele canta, é lindo demais. E aí, ainda antes da palavra chegar na boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste dentro do ventre da minha mãe. Os teus olhos me viram como um embrião, né? Antes de eu existir, tu já sabia, a minha história já estava escrita. Então, Deus, ele sabe o fim desde o começo e isso é maravilhoso. 143, me mostra o caminho, me ensina por onde que eu devo andar. Davi também pedia orientação. Senhor, me ajuda. Eu sou um ser humano, pecador. Por favor, aonde é que eu tenho que ir? Por isso que no Salmo 37:5, ele falou aquela frase que a gente viu, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aqui no 143 ele fala: Me ensina a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Tu és bondoso espírito e me conduza em terreno pleno. Senhor, me mostra onde que eu tenho que ir, que lugar que eu tenho que andar. E é isso que eu e você temos que pedir todos os dias para o Senhor abrir os nossos olhos e ele nos orientar onde que a gente deve seguir para que de geração em geração, no Salmo 145 diz que Deus vai sendo levado. Por isso que nós estamos aqui em 2026 e nós conhecemos de Deus, porque alguém lá no passado veio trazendo, e a palavra de Deus, que é o livro mais vendido no mundo, segundo o Guinness Book, se você pesquisar, cerca de, a última vez que eu vi era quase 5 bilhões e meio de Bíblias já impressas e, né, comercializadas, entregues, enfim, é o livro mais vendido na história. Graças a Deus chegou às minhas mãos e às tuas mãos. E 147. Só ele pode curar suas feridas. Gente, aqui nós estamos já no finalzinho, no último. 150 é o último. Então, muitas vezes, né, a gente falou de esperança, falou de alegria, falamos de momentos importantes, de histórias aqui fabulosas no dia de hoje, nos Salmos, mas a vida, nós vamos terminar esse vídeo e a tua vida, a minha vida vai continuar. E amanhã ou depois a gente vai ter um problema aqui, outro ali, uma situação difícil lá. Então, não é porque o William está falando aqui em 1 horinha e 15 minutos aqui que, né, a gente está tirando muita lição boa daqui. Eu também tiro de tudo que eu estou passando para vocês, a gente vai aprendendo juntos. Mas, gente, mais uma vez, a comunhão é pessoal. Eu posso estar aqui tentando ser uma ponte entre você e Deus, mas o único mediador é Jesus Cristo. É ele que você tem que buscar, não é o William. E você tem que buscar de forma individual. Nós estamos falando de Salmos, que é um livro fantástico, que tem 150 capítulos, é grande para ler, às vezes é muita coisa, mas vai lendo um pouquinho por dia para você entender. Vai lendo a Bíblia inteira, desde o Gênesis ao Apocalipse, igual esse estudo que nós estamos fazendo, né? Começamos lá no Gênesis e vamos terminar lá no ano que vem, toda sexta-feira aí lá no Apocalipse. Mas assim, gente, a vida não é fácil. Por isso que o verso 3 do Salmo 147 diz: Somente Ele, somente Deus, cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Eu não tenho poder para curar o teu problema. Eu não tenho poder para poder. A gente pode até ajudar, gente, fazendo uma oração, ajudar com um dinheirinho quando a pessoa precisa, está passando a necessidade, fazer uma visita a alguém que está no hospital. Isso a gente pode e deve fazer. Mas a cura para o meu coração, para o teu coração aí quebrantado, somente Deus pode curar. Então, mais uma vez, independente do William, e é muito legal você estar aqui comigo e quem vai assistir depois, eu tenho muito prazer em fazer isso aqui. Mas, gente, eu não tenho poder para nada. Clame a Deus, chore se preciso for,
Grite, né? Igual o Davi falou ali, gritava. Uma hora Deus vai escutar. Uma hora Deus vai curar a minha e a tua ferida. Mas lembre-se, nós ainda vamos enfrentar dificuldades nesse mundo. Tem dias bons e tem dias maus. Até a volta do Senhor Jesus, não tem outro jeito. É esse o caminho. A gente tem que seguir na confiança, na firmeza que Deus é conosco. Ele garante isso para mim e para você. Por isso que nós temos que finalizar assim como termina o Salmo 150, o verso 6. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Então é por isso que eu estou aqui de forma aberta, declarada, vai ficar gravado isso aqui. Eu, William, declaro que eu louvo o nome do Senhor e agradeço por tudo que Deus fez na minha vida e faz. E é isso, gente. Terminamos o livro de Salmos. Perguntinhas rápidas. Você tem um salmo preferido? Já vou pedir para você falar aí. Medite profundamente nesse livro incrível e também certamente você encontrará respostas para a sua vida. Vamos lá, rapidamente. Alguém quer falar? Tem algum salmo preferido que você goste? Mais? Diga aí, enquanto eu tomo uma água. Salmo 103. Você sabe esse de cor, né? Você não lê, você meditou, você gravou e você sabe falar. Você pode recitar para nós? Tá, eu sei metade. E na bondade de Deus de Davi. Ó Senhor Deus, que todo meu ser te louve. Que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo meu ser louve o Senhor e que não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche minha vida com muitas coisas boas, assim eu continuo jovem e forte como a água. O Senhor deu julga a favor dos oprimidos e garante seus direitos. Ele revelou seus planos a Moisés e deixou que o povo saia e seus exércitos ajudados. O Senhor julga a favor dos oprimidos e garante seus direitos. É... Garante seus direitos. Tá bom, meu E filho. acho que Louvado seja Deus, louve o nome do Senhor, como a gente acabou de ler no Salmo 150, porque a gente poderia ensinar muita coisa para você, José. E veja, a gente não é, eu e sua mãe não somos melhores do que ninguém. E a gente ensina, né, muitas outras coisas, no esporte, né, no estudo, matemática, as coisas que você tem que estudar aí, e tudo mais. Mas uma coisa que enche meu coração é ver o meu filho recitando um salmo sem ler, né? Ele gravou na cabeça, não só esse texto, outros tantos da Bíblia, sabe? Vários ali. Então, esse é um legado. Eu não sei quanto tempo eu vou passar nessa terra, eu não sei quanto tempo você vai passar, mas esse vídeo vai ficar gravado. 5, 10, 15, 20 eu anos, eu não sei. Mas lá na frente, alguém vai ver isso aqui e vai se lembrar de que um pedaço da minha vida, um legado que eu deixei, é o meu filho, você, o seu filho aí na sua casa. E isso aqui é muito bacana, porque importante se o José, a Gabriela, o Davi, sei lá, se darem bem na vida, serem bem-sucedidos, né, serem reconhecidos por alguma coisa que façam, mas nada é mais gratificante do que eles estarem nos caminhos de Deus. Como diz Salmo 127:3 que nós lemos ali. Os filhos são a herança do Senhor. Então, esse é o maior legado, é o maior presente que eu poderia deixar, né, na minha breve passagem aqui na vida, é que os meus filhos sigam os caminhos de Deus. Que eles sejam muito melhores do que eu e já são, né? Comparar a minha infância com a dele, não tem nem comparação. A vida deles é muito melhor, pela graça de Deus. E vão ser muito melhores. Meus filhos vão ser muito melhores profissionais, pessoa na vida aí, do que eu fui e do que eu sou. Então, isso é muito gratificante, porque a gente vive para isso, para fazer a nossa futura geração e as pessoas que a gente ama, né, muito melhores do que fomos no passado. Então, a gente é um aprendizado constante. E eu quero agradecer vocês aqui. E, mais uma vez, se alguém quiser, né, comentar sobre um salmo, fique à vontade. Simone? Davi? William, eu não sei, eu gostei de falar, mas eu não sei se sou eu que estou cortando ou é você. Eu já até reiniciei o telefone aqui. Tá ouvindo direito? Sim, estou ouvindo. Ah, agora parou, mas ficou cortando o tempo todo. Eu gosto daquele Salmo 139, sabe? Uhum, legal. Eu vou passar Senhor, para tu me vocês, sondas e então. me conhece. Vou passar para vocês a música, você vai acompanhando e lendo, ali, você vai ver como você fecha os teus olhos e medita na música, você vai ver, é muito legal mesmo. 139. Mas por que que você gosta dele? O que que mais te chama a atenção lá? Porque Deus conhece
íntimo, ele sabe, né, de forma profunda, como diz ali. Exatamente. Eu não consigo mentir para ele, porque ele sabe tudo, entendeu? Uhum, Eu posso, às vezes eu tô mentindo para mim mesma, mas eu não tenho como mentir para ele, entende? Porque a uhum, gente tem mania de mentir pra gente mesmo, né? A gente sabe, talvez a gente tenha alguma coisa e a gente fala, não, não é isso, não é bem assim, não, mas foi diferente, mas eu só fiz isso por causa daquilo, mas a gente não consegue enganar Deus. uhum. Eu gosto do que fecha ali o Salmo 39. Ele fala: prova em mim os pensamentos e vê se há algum caminho mau e guia-me. Senhor, né, me faz eu ter a consciência de que se eu estiver andando em algum caminho errado, que o Senhor me acuse e me guia, e me coloca no eixo de volta. Né? Porque justamente Ele conhece o meu pensamento, justamente Ele conhece o William, a Simone, o Davi, o José, todo mundo de forma íntima, Ele sabe como é que a gente age, Ele sabe os medos que a gente tem, Ele sabe as dificuldades que a gente tem perante algumas coisas. E é isso que é o mais gratificante, né? Ele não cobra, ele sabe as nossas deficiências e ele respeita e ele fala: "Vem aqui, filho, que eu vou te conduzir por um caminho correto". E isso é maravilhoso, quando você consegue sentir Deus levando você no colo, né? Então eu também Verdade. gosto muito desse salmo. Ele é muito tocante para mim também, eu sempre escuto ele de forma musical, né? Depois eu vou passar para vocês lá o link lá para vocês ouvirem. Muito bem. Que mais? É bastante conteúdo, né? Eu sei que foi um pouco assim repetitivo, repetitivo não, foi um pouco acelerado, assim, né? Salmo, tal, tal, tal. Mas eu acho que eu tentei trazer aqui uma visão bem completa mesmo dos principais anseios da alma, né? Da vida e todos os outros ali. E a gente viu que tem momentos de altos e baixos e a vida da gente é assim, né? Nada muito diferente do que esses caras aqui passaram lá nessa época. Então, é um grande aprendizado, é um grande livro. E na próximo estudo, a gente vai falar sobre Salomão, Provérbios, também um livro muito, muito bacana. Excelentes lições aí pro nosso viver. É isso, tio. Mais alguém? Não? Então vamos orar. José, ou Gabriela, ou alguém que está aí desse lado, pode, por gentileza, ligue a câmera aí. Faça um favor. Faça uma oração encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pela vida de todo mundo que está aqui, tá bom? Faça uma oração para nós, beleza? Vai lá. Tá. Querido Deus, muito obrigado por esse dia que a gente fez estudo, abençoe esse estudo. Também que as pessoas que possam ver, conheçam o Senhor e, e abençoe a família deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Obrigado. Obrigado, gente. Uma boa noite para todos. Que Deus acompanhe, Boa Deus noite. esteja com vocês todos e leia Salmos, estude Salmos aí, que é uma bênção para a vida de cada um. E nos encontramos aí no próximo estudo, que é Provérbios, tá bom? Grande Bem, abraço boa para noite. vocês. Boa noite. Deus abençoe.